Oi, pessoal. Câmara Aberta de hoje fala sobre o universo. Quem nunca parou para observar o céu e se encheu de dúvidas, não é mesmo? A pergunta clássica é a que questiona se estamos sós em meio a esta imensidão. O programa de hoje também explica fenômenos que muitas vezes assustam quem não tem ideia do que se trata. Nossos convidados estudam física na Universidade Federal da Paraíba e são integrantes do Clube de Astronomia e Astrofísica da UFPB. Renan Aversari Câmara e Alexandre Cândido. Câmara Aberta começa agora. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Renan e Alexandre também, muito obrigado pela presença e sejam bem-vindos. Agradeço pelo convite e é uma honra para a gente estar representando aqui não só o Clube de Astronomia, como também a Universidade Federal da Paraíba. A gente agradece mesmo. Para a gente começar essa conversa, eu queria entender o nosso tamanho, planeta Terra, em meio a essa imensidão, para a gente ter uma noção do quanto pequenos somos em meio a tudo isso que está aí fora. Em termos de comparação, assim, em termos terrestres até é complicado da gente fazer um dimensionamento, porque se a Terra fosse o tamanho de um grão de areia, o universo seria muito maior do que o sistema solar. É uma coisa assim, em termos de magnitude, uma coisa absurda. Então, o planeta Terra, em termos de presença no universo, é uma infinidade, é uma coisa muito pequena. Quer dizer, a gente conhece muito pouco do que está ao redor da gente? Pouquíssimo, na verdade. O que até o momento? Até onde se sabe? Até que distância? Como é que a gente consegue mensurar isso? Para introduzir isso aí, a gente pode falar sobre um conceito de universo observável. A gente sabe o conceito de velocidade. Então, tudo que nós observamos demora um tempo até a informação chegar à nossa percepção. Inclusive as coisas que acontecem fora da Terra, fora do sistema solar. E essa informação viaja no máximo à velocidade da luz. Então a gente tem um limite de observação, são aqueles fenômenos que aconteceram e que durante, segundo a teoria do Big Bang, a formação do universo, demoraram no máximo esse tempo de formação até chegar a nós. Ou seja, o universo estima-se que ele seja muito maior do que o que nós observamos. O que nós podemos observar. É possível que existam outros sistemas planetários com atmosfera, por exemplo, semelhante à nossa, mas numa distância que não faríamos ideia ou não conseguiríamos chegar lá? Sem dúvida, sem dúvida. Alexandre pode falar um pouquinho sobre isso também? Claro, claro. A NASA tem um projeto de caçar planetas e atualmente já existe mais de mil corpos celestes já confirmados, detectados em órbitas ao redor de outros sistemas. Ou seja, alguns até com tamanho semelhante em massa, semelhante ao nosso planeta, que pode ser candidatos fortes a portadores de vida fora da Terra. Para se considerar planeta, leva em conta o quê? Tem uma definição formal, acho que a última convenção de astronomia, salvo engano, 2009, definiu o planeta como corpos arredondados, com volume esférico, e que durante a sua trajetória orbital, ele varre ali daquela região os traços de asteroide, ou seja, na sua órbita só tem ele. Então, um planeta é um corpo rochoso e que durante a sua trajetória orbital, seja ela orbitando um planeta, ou uma estrela, ou um sistema estelar, pode ser uma estrela binária, com mais de duas, etc., então só tem ele naquela órbita. A diferença de um planeta para um asteroide é basicamente essa, porque se a gente pega um asteroide, ele provavelmente vai estar em órbita, mas a sua vizinhança é bem turbulenta, ele tem vários asteroides ao redor. No planeta Terra, você não observa asteroides ao redor da Terra. Tem um satélite que orbita a Lua, mas fora isso tem um grande intervalo entre Vênus e Marte de praticamente vazio. Como é que a ciência explica, Alexandre, a formação do nosso sistema solar? Como é que esses corpos se formaram? É a partir dos restos mortais de uma estrela muito maciça. A teoria maciça é essa, que eventualmente se explodiu numa supernova, deixando os detritos que a formava para trás. E assim esse detrito começou a se aglutinar, a formar o Sol, e o que sobrou ao redor, os planetas
que foi os detritos se aglutinando até formar hoje o sistema solar que nós temos. No início, acredita-se que se poderia existir mais de 100 corpos celestes esféricos que poderiam ser chamados de planetas no início do nosso sistema solar, mas que ou eventualmente foram destruídos ou se fundiram com outros corpos celestes ou até expulsos, restando só os 8 que a gente conhece hoje, mais as poeiras que a gente chama de asteroides e cometas. Você falou em supernova. Explica pra gente o que é supernova. Supernova é o evento final que uma estrela de massa muito grande, cerca de 20 ou 40 vezes mais maciça que o Sol, realiza ao queimar totalmente o seu combustível termonuclear, do qual ela obtém a sua energia. Então, quando ela não consegue mais fazer esse processo de fusão nuclear, né, que é muito intenso, e essas estrelas grandes, maciças, conseguem fundir os elementos mais leves, como hidrogênio, hélio, carbono e magnésio, até o ferro. Então, quando ela produz o ferro, ela não consegue mais sustentar essa fusão nuclear. Então, ela se colapsa para dentro de si, o seu núcleo, e isso provoca uma reação em cadeia que faz com que ela se exploda, jogando todo o material para fora, liberando mais energia do que uma galáxia inteira. Por um curto período de tempo. Por um curto período de tempo. Esses fenômenos também podem ser espetacularmente observáveis, né? Na nossa época não aconteceu nenhum assim... Grande repercussão. Grande repercussão, como no período passado. Por exemplo, em 1054, aconteceu uma explosão de supernova que o brilho da explosão pôde ser vista daqui da Terra pelos chineses que registraram ela e pelos tribos da Anasazi dos Estados Unidos, que há relatos que você poderia ler um livro à noite com o clarão dessa estrela e esse brilho pode durar meses. E quando fala exatamente nesse brilho e até na luz das estrelas que a gente vê toda noite, aquela estrela pode nem mais existir e a gente ainda está vendo ela. Perfeitamente. Queria que você explicasse o porquê disso. O universo, na verdade, é uma janela para o passado. Então, vou fazer uma analogia bem simples. Se eu pegar uma borracha, uma pedrinha e atirar em alguém, vai demorar um certo tempo para que ela percorra aquela distância e atinja meu alvo. Então, aquela estrela que está brilhando lá, às vezes... muitos anos-luz. Ano-luz é uma unidade de distância. É o período, a distância que a luz percorre no período de um ano. Então, é uma distância considerável, levando em conta que a velocidade da luz é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, em um ano-luz, a luz percorre absurdos de quilômetros. 10 trilhões de quilômetros. É uma distância... Uma vida humana você não consegue percorrer isso aí. Então, o que acontece? Quando eu olho aquilo ali, estrelas, por exemplo, o diâmetro da nossa galáxia tem cerca de 100 milhões de anos-luz. Então, digamos que eu esteja observando uma estrela que está do outro lado da galáxia. Então, ela vai demorar aí cerca de 80, 60 mil anos-luz, milhões de anos-luz, para percorrer essa distância. Dependendo do tamanho da estrela, ela já tem morrido quando ela emitiu toda a sua luz, ou seja, nesse período de trânsito que a luz demora para chegar aqui na Terra, ela já pode ter acabado. Vamos dizer que a viagem da luz continua para ser bem popular, mesmo a estrela já tendo morrido. Uma analogia que é bem famosa, se o Sol apagasse agora, a gente ainda continuar percebendo o seu brilho durante 8 minutos, pois a sua distância à Terra são 8 minutos-luz. Deixa eu ir para a pergunta que eu citei até na abertura do programa, que acho que é talvez a mais feita por todo mundo, que é será que existe vida fora da Terra? Será que existe vida inteligente também? Vou partir do seguinte, esse fenômeno que aconteceu para criar o sistema solar, como você nos explicou, poderia ter acontecido em qualquer outro lugar do universo? E sendo a vida é um fenômeno químico e físico, tá certo? Perfeito. Sendo a vida um fenômeno químico e físico, né, a gente desconsiderando qualquer questão religiosa, essa vida poderia ter existido, ter se formado em algum outro lugar do universo? Sem dúvida há a possibilidade, porque essas explosões de supernovas, elas são comuns, corriqueiras no universo. Se parar para colocar supernova, nebulosas no Google mesmo, você vai ver uma enxurrada de imagens feitas até por astrônomos amadores
E que você vai ver que isso é um fenômeno comum, não só dentro da nossa galáxia, mas nos bilhões de galáxias que tem por aí afora. E que cada sistema solar tem um potencial para aportar vida. Cada sistema estelar ele tem um potencial para aportar vida. Assim, então, de forma bem rigorosa, a vida no universo, ela é uma possibilidade. Ela é uma possibilidade sem dúvida. Então, a gente cogitar que possa existir vida fora da Terra, que possa existir vida inteligente fora da Terra, existe, pode existir. Não tem comprovações sérias, metodológicas, medidas, mas é uma possibilidade real. Deixa eu chamar aqui umas fotos para a gente explicar algumas coisas do universo, para a gente dar uma ilustrada, mas ainda a gente vai explorar mais essa questão da vida fora da Terra. Vamos ver o que a gente tem aí. Do que se trata? Essa é a nebulosa dos pilares da criação. É um berçário de estrelas. Ali onde o gás e a nuvem molecular está formando novas estrelas. Você consegue ver alguns nódulozinhos na nuvem? Como se fossem dedos. Como se fossem dedos. Pronto. Ali dentro há uma estrela embrionária em formação. Cada dedículo desse acredita que seja uma estrela em formação. Assim, essa nebulosa ela é relativamente distante da Terra. Então, aquele brilho que a gente observava lá são brilhos emanados de estrelas em formação dentro da nebulosa. Agora é outra figura. Essa é uma supernova. Que a gente estava explicando aqui. Exatamente. Então, isso aí foi uma explosão de uma estrela supermassiva. Toda essa cor, todo esse ambiente que a gente vê, isso é energia? Não, de fato isso é luz. Luz. Assim, o nosso olho ele é muito sensível para captar essa luz, na verdade, é muito tênue. Se a gente observa num telescópio, a gente vê ela preto e branco. Mas aí, com técnicas fotográficas, a gente consegue chegar àquele resultado. A gente está vendo outra figura também. Esse é o planeta. Netuno. Isso. Vamos a mais uma figura. Essa é outra supernova. Salvo engano, da borboleta. É a nebulosa da borboleta. E são os restos mortais que a estrela deixa para trás. Então, quando ocorre uma explosão estelar, é nessa coisa aí. Levou o nome da borboleta, acho pelo formato. Pelo formato, perfeito. Aí aquele gás interestelar que sobra, que se chama de detritos, é que vai formar novas estrelas e planetas. E, eventualmente, sistemas solares e vida. Vamos fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo. Na sequência, a gente continua entendendo um pouco mais sobre o nosso universo. Até já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida.
Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre o nosso universo, tentando entender um pouco melhor toda essa imensidão que cerca o nosso pequeno planeta. Nossos convidados estudam Física na Universidade Federal da Paraíba e são integrantes do Clube de Astronomia e Astrofísica da UFPB, Renan Aversari Câmara e Alexandre Cândido. A gente vinha no primeiro bloco explorando a questão da vida fora da Terra. Para a ciência, para a física, como é que se encara o fenômeno dos OVNIs? Eles são referência para alguma coisa? Não, na verdade eles não são não chegam nem a ser a referência, porque são fenômenos que não podem ser medidos, não podem ser testados, não podem ser reafirmados em laboratório, ou seja, é uma experiência humana que a gente não consegue avançar cientificamente até ali. É como eu contar uma história, eu não consigo pesquisar sua veracidade. Como nos fatos científicos, eu testo exaustivamente até ser, isso tem um indício de verdade. Então, tem uma frase de um físico famoso, Richard Feynman, que ele diz, olha, é muito difícil se conhecer uma coisa, dizer que eu sei alguma coisa. Então, na ciência, isso é muito válido. Então, vou supor aqui o que seria uma prova para a física, e vocês me corrijam se eu estiver errado. Perfeito. Nós estamos num programa de TV, esse sinal, de alguma maneira, é emitido para o universo, esse nosso sinal. E vai viajar. Sim. De alguma maneira, se a gente conseguisse captar um sinal que vem de algum outro lugar, isso seria uma prova? Possivelmente. Um sinal de rádio, um sinal... Seria. Você falou numa suposição, mas desde os anos 80, salvo engano antes, existem programas, como o Programa 7 nos Estados Unidos, que faz esse tipo de busca. Então, a radioastronomia é uma vertente forte da astronomia, e um dos ramos é essa busca por sinais de vida extraterrestre. Ou seja, eles apontam as antenas de fato para o céu, tentando captar algum sinal que venha de fora do planeta Terra. Um fato curioso é que a gente transmite ondas de rádio para o espaço já faz uns 100 anos. Por aí. Então, as nossas transmissões já estão a 100 anos-luz de distância da Terra. Já 11 mil estrelas estão escutando as nossas transmissões. Se eventualmente tiver uma civilização numa dessas estrelas capaz de detectar nossas ondas, eles provavelmente já estão nos escutando. Mas se por um acaso também a gente vier a receber uma onda de rádio se tiver viajado bilhões de anos, pode ter sido de uma civilização inteligente que já não existe há bilhões de anos. É isso, então. Pela velocidade que você explicou a demora. Que caminha no universo. O maior problema da comunicação entre civilizações extraterrenas é a distância. Como é hoje feito esse estudo? Onde estão os grandes observatórios para olhar o nosso universo mesmo? Literalmente no meio do nada. Porque, como você bem disse, a gente está aqui no meio de uma gravação e está emitindo ondas eletromagnéticas, etc. Então, no meio urbano, isso provoca um choque de informações, uma vastidão de informações. Então, para a gente pesquisar isso com apuração mais refinada, então procuram-se lugares afastados. Por exemplo, o deserto do Atacama, no Chile, hoje, tem o Projeto ALMA, um dos mais avançados em radioastronomia. Ou seja, não tem aquela poluição de informação que tem nos centros urbanos, então lá eles conseguem uma pureza maior da informação vinda fora da Terra, né? Eu já li que o próprio Vaticano, a Santa Sé, tem um observatório, né, realiza estudos a esse respeito. Ciência e religião se atrapalham? Ou uma tenta atrapalhar o trabalho da outra no sentido de observar o universo? Sim, historicamente, não é o foco da discussão, mas fora esse fato histórico, hoje em dia não mais. A gente não vê a ciência como um empecilho da religião, nem a religião como um empecilho da ciência. Assim, houve a gente percebe uma clara divisão de águas, principalmente hoje em dia com a ciência moderna, é que tanto a religião não mais influencia a ciência, acho que até o contrário é mais válido, a ciência influenciando a religião, mas do contrário, uma forte influência da religião no meio científico hoje é mais difícil de ocorrer, não tem mais essa força toda. Deixa eu chamar umas imagens aí para a gente entender agora o fenômeno de um meteorito. As imagens são
De 2013, né, a imprensa mundial noticiou que foi um meteorito que caiu na Rússia, não foi isso? Isso. Como é que se explica esse fenômeno? Na verdade, esse chegou a ser um meteoro. Existe uma diferença simples. Um meteorito é quando esse objeto que vem do espaço, ele atinge o solo da Terra, né? Então, quando ele queima na atmosfera, como foi o caso desse aí, recebe o nome de meteoro. Esse aí foi um objeto relativamente grande, e ele chegou a explodir ainda na atmosfera e queimou totalmente na atmosfera. A gente observa que ele gerou uma onda, uma força aí, não sei como é que se explica, quebrou janelas, De o fato. pessoal sentiu. O que é aqui? Isso é uma onda de choque por causa da explosão. É similar a uma bomba. Quando uma bomba explode, então ela desloca uma grande massa de ar que está ao seu redor. Então, quando ela chegou a explodir, dada a composição química do meteoro, provavelmente água, que com a quantidade de calor gerada pelo atrito da entrada na atmosfera, então ele sobreaqueceu aquela rocha, fez com que ela explodisse. Então ela desloca uma grande massa de ar, e esse deslocamento de massa de ar ele gera uma onda de pressão, que é sentida aqui na Terra como se fosse uma bomba estourando mesmo. Agora, a gente consegue prever e avisar a população? Por que ninguém ficou sabendo daquele caso na Rússia? Alguém poderia estar sabendo e resolveu não passar para a população? Ou não dá para vigiar tão bem o nosso planeta? Assim, quanto a isso, eu acho muito improvável, porque você olha para o céu e vê essa vastidão de coisas. Então, para a gente monitorar, digamos assim, asteroides com um tamanho considerável, eu digo considerável do tamanho do estado da Paraíba, isso requer um equipamento de altíssimo nível. Alguns objetos, a NASA tem um programa de monitoramento de objetos perigosos que circundam o sistema solar. Então, alguns objetos de tamanho razoável que poderiam causar uma destruição em massa na Terra, eles monitoram, mas para você monitorar milhões de rochas que estão em órbita do sistema solar, é meio improvável. Daí não existe um sistema de alarme ou de aviso para quando um evento desse pode ocorrer. E esses objetos grandes que você se refere, a gente conseguiria reagir a eles se um cálculo mostrasse que iriam de fato atingir o nosso planeta e poderia causar uma grande destruição? É complicado, porque a gente teria que ter um estudo do material que é feito, essa rocha, para tentar pensar em um procedimento. Então, o cinema propõe umas coisas exatamente. A gente, né? Explodir com bombas, alguma coisa do tipo. Isso faria algum efeito, algum sentido? É como eu digo, se fosse um material que tivesse uma dureza baixa, como um bloco de neve, alguma coisa assim, até sim, mas é bem improvável que dê tempo de reagir, ou até mesmo evacuação, porque se imagina cair uma pedra do tamanho do Brasil na Terra. Então não tem muito o que fazer, de fato é destruição. Assim, como eu disse, hoje o universo ele está mais estável. A gente pode ver isso das crateras da Lua, quando se observa numa luneta. Então houve um período anterior, principalmente no período de formação do Sistema Solar, de forte atividade de asteroides e meteoritos atingindo a superfície da Terra e a superfície dos planetas. Hoje a gente se encontra num sistema mais estabilizado, onde os asteroides eles têm uma órbita mais definida, é mais difícil você observar esses objetos atingindo com grande violência a Terra, a Lua, etc. Então, a gente está numa situação hoje de maior conforto, mas nada impede que uma catástrofe venha a ocorrer. E o medo sempre existe, né? A gente tem outras imagens aí de um fenômeno que aconteceu no ano passado, aqui perto da gente, lá no Recife. Vou pedir para mostrar aí. Todo mundo falou o clarão do Recife, né? Ficou conhecido como o clarão. O que de fato aconteceu no Recife ano passado? Esse daí foi um evento parecido com aquele lá da Rússia. Só que as câmeras não captaram com detalhes como foi feito na Rússia. Esse evento deu para ver em boa parte do Nordeste. A gente estava na universidade esse dia à noite e conseguiu ver o clarão. Aqui na Paraíba mesmo. Um colega nosso ainda conseguiu ver o rastro luminoso que o objeto deixou no céu. Mas, embora a distância dele ter caído em Pernambuco, mas o clarão, a luminosidade que ele gerou ao atingir a atmosfera foi tão grande que boa parte do Nordeste deu para observar o evento. É preciso ter medo, Alexandre, desses fenômenos. A gente desavisado. Aquele da Rússia mesmo chama muita atenção. Se eu estivesse no meio da rua e visse uma listra cruzando o céu daquela maneira,
sem dúvida eu me assustaria. Como é que a gente consegue encarar um fenômeno desse para não ter medo? Por que não ter medo de um fenômeno desse? Bom, primeiramente não ter medo porque é muito difícil de ocorrer. Mas se um eventualmente vir a ocorrer, não tem muita coisa que fazer para impedir. Falando sobre o monitoramento dos asteroides, já são catalogados mais de 5.000 que podem trazer um grande estrago para a Terra, que passam assim de vez em quando bem pertinho do nosso planeta. Quer dizer, há algum controle sobre esses 5.000? Há um monitoramento. Só um monitoramento, calculando sua órbita, vendo por onde é que ele vai passar. E na questão de fazer algo a respeito, só se tem, no momento, planos. Nada algo que possa ser posto em prática concretamente. Então, ou seja, se um vier a atingir hoje, que possa provocar uma grande catástrofe, nada se tem a fazer, a não ser esperar ele cair. Como o evento de Tunguska, lá por volta dos anos 1800. Que, na Rússia também. Na Rússia também. Que foi destruiu uma floresta inteira. 2.000 km² de floresta. O que era? Era um meteoro? Isso. Era. Parecido com esse aí que a gente viu no vídeo. 30 metros. Se estima que ele tinha 30 metros e não atingiu o solo. Explodiu a 10 km de altura. Ele não foi previsto, então? Não foi. Não. Até porque na época a tecnologia não permitia isso. Hoje em dia daria tempo de prever com dias de antecedência uma tentativa de evacuação? Um objeto grande, talvez. Porque hoje em dia já a ciência astronomia é bem mais divulgada, então tem bem mais gente olhando para o céu hoje do que antigamente. Então, é possível que exista uma previsão de um objeto um tanto grande, mas em um objeto pequeno fica muito difícil. Como esse da Rússia em 2013 é muito até difícil. Até que ele atinja a atmosfera, a gente não tem nem notícia dele, porque ele é tão pequeno que não tem brilho, não reflete a luz do sol, etc. Então, detectá-lo é muito difícil. É de fato um fantasma que vem no universo e aparece assim de supetão. É complicado. Deixa eu chamar mais umas fotos só para a gente finalizar aqui, para ilustrar essa entrevista. O que é isso? Esse é um asteroide. É desse aí que a gente tem que ter medo. Tem milhões milhares, por aí. Milhões espalhados. O que mais? Essa é uma galáxia, salvo engano, é de Andrômeda. É nossa vizinha. O que mais? Essa é a Europa. A Lua Encélados. Encélados? Encélados. É candidata a ter vida. Isso. Porque tem oceanos lá. Exato. Água líquida, né? Água líquida. Essa é a nebulosa Cabeça do Cavalo, dentro da nossa Via Láctea. A nebulosa de Órion. Muito observado pelos astrônomos, que mais se gosta de observar. Essa é uma última? A Lua Titã. Também candidata. Titã também é candidata a ter vida, porque também tem oceano, não é Perfeito. isso? E está perto de nós. Lagos de metano, atmosfera densa igual a nossa. Então, as duas possibilidades de vida perto da Terra seria Titã e Europa. E Europa. Porque já é comprovado o oceano. Isso. Vida não inteligente, vida que a gente fala... microscópica, assim. E especula-se, né? Não tem nenhuma concretude. A missão Cassini, que foi mandada para Saturno, liberou uma sonda na Lua de Titã que detectou lá hidrocarbonetos, né? Os blocos construtores da vida. Mas não significa que de fato exista vida. Olha, a gente precisa encerrar. Agradeço demais a presença dos dois. É um assunto muito interessante, né? A gente sempre viaja muito quando a gente vê no cinema alguma coisa. A gente fica cheio de dúvidas mesmo. Muito obrigado e sejam sempre muito bem-vindos aqui. A gente que agradece o convite e estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado. Sempre bom falar de astronomia. Valeu. Câmara Aberta termina agora, mas na internet estamos sempre em contato. Se você quiser sugerir pauta, rever nossos programas, mandar uma mensagem para a gente, passa lá na nossa fanpage, facebook.com/tvcâmarajp. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!